Bom, irmãos, eu entendo que uma terceira guerra mundial de fato seria o Armagedon. Mas o Armagedon, né, que é a batalha prevista nas Escrituras, ela não é uma batalha contra nações ou entre nações. A batalha tem um caráter diferente, é uma batalha das nações contra o Senhor Jesus. Apocalipse 19, verso 19, vai nos falar assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esta é a batalha do Armagedon, e também é o que nós chamaríamos de Terceira Guerra Mundial. Tá? Uma batalha que envolveria todas as nações e que ela será estendida a todas as nações, porque as nações, elas não abrirão mão do seu poder com a volta de Cristo, elas não se renderão. Então todos eles serão destruídos com a espada que sai da boca do Senhor. Isto é o Armagedon. Agora, antes que o Armagedon ocorra, as Escrituras nos falam sobre uma outra batalha. Esta batalha é uma batalha contra Israel. Na verdade, queridos, quando Jesus voltar, ele volta para restaurar Israel, né, para salvar Israel, para ressuscitar a igreja, transformar os que estiverem vivos e salvar para sempre a sua igreja. Isso é muito claro, tá? Zacarias, lá no capítulo 14, vai nos dizer assim: eis que vem o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é o dia da volta de Jesus, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O monte será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Então, aqui, queridos, ele fala do quê? Do dia do Senhor. Esse dia do Senhor, ele está diretamente vinculado a esta batalha. Veja que quando Jesus voltar, ele vai encontrar Jerusalém dominada. Ele vai encontrar Israel dominado. E aí você percebe, por exemplo, né, que Israel não será bombardeado com armas nucleares. E vamos ser sinceros, né? Eu acredito que o Irã não faria isso, ainda que tenha essas bombas nucleares. Não faria isso porque lá em Israel, queridos, há muitos muçulmanos. Jerusalém, ela não é uma cidade sagrada apenas para os cristãos e os judeus. Ela
o é também para os muçulmanos. É o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, porque eles acreditam que Maomé subiu lá do antigo monte do templo, hoje esplanada das mesquitas, ele subiu de lá para o céu. Então, eles não seriam nem loucos de tentar lançar uma bomba nuclear contra Jerusalém, porque eles matariam eles matariam os muçulmanos que vivem lá, e eles também destruiriam este lugar sagrado. Então eles não fariam um negócio desses. E de fato aqui a batalha que se avizinha é predita por Zacarias como uma invasão militar. Uma invasão militar. E veja, uma invasão que nunca aconteceu na história. Porque se você pegar o que houve no ano 70, quando Jesus havia predito para os discípulos que haveria uma grande tribulação, você vê que Jerusalém ela foi totalmente arrasada. As pessoas elas foram levadas cativas. E aqui as escrituras falam: a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então você veja, aqui não fala de uma cidade totalmente arrasada, né? Então, quer dizer, essa descrição, ainda que nós pensemos que por volta do ano 70 metade da população era de cristãos, e segundo o que havia dito Jesus, eles fugiram da cidade antes que os romanos voltassem, ainda assim não bate com a descrição. Então o que profetiza Zacarias não aconteceu no ano 70. O que fala Zacarias não é o que houve no ano 70 depois de Cristo. O que fala Zacarias ainda virá, até porque Zacarias vincula este ataque contra Jerusalém, este ataque contra Israel, à volta de Jesus e ao fim dos tempos. Agora, o que diz é o seguinte: haverá essa invasão, haverá um tempo de muita angústia para Israel, e quem livrará Israel será o próprio Senhor voltando. Eu tava vendo esses dias um outro podcast, e o comentarista dizia que haverá um grande avivamento em Israel. Mas entenda o seguinte, querido, eu discordo um pouco dele, porque realmente haverá um despertamento, mas não nos moldes dos avivamentos que nós temos hoje. O despertamento que haverá é o povo se render a Cristo. Quando eles verem ele vindo nas nuvens, aquele que eles transpassaram, vindo e sendo Messias, eles chorarão amargamente. E é ele que os livrará. Mas entenda, se eles já estivessem convertido, para que Jesus iria vir para libertá-los? Porque os que já tiverem convertidos, eles serão igreja. E eles, se estiverem vivos, serão transformados, ou se estiverem mortos, serão ressuscitados, e todos subirão juntos para o encontro com o Senhor nos ares. Jesus vem para salvar a nação, aqueles de Israel que se renderem a ele e crerem nele. Sim, nesse sentido haverá um despertamento, mas não é um avivamento como o avivamento que existe hoje. E esta primeira ação militar, esta primeira invasão, segundo as profecias, presbítero Williams, pastor Misael e demais irmãos, como dito aqui pelo profeta Ezequiel no capítulo 38, ela será feita, né, por Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. Então, muitas pessoas associam este Gog da terra de Magog com a Rússia, né, por conta de Roz, que seria, na verdade, uma forma primitiva para falar dos russos, né? Meseque e Tubal estariam naquela mesma região, né? Então, por isso, príncipe de Roz, Meseque e Tubal. Associada no caso, né, como diz a palavra, aos persas, etíopes e Pute com eles. Quando eu falo aqui de persas,
né, o pessoal ele liga justamente ao Irã, né, visto que a Pérsia, né, era uma nação daquela região, e o antigo povo persa dá origem, então, aos moradores daquela região no presente. Mas, queridos, nós temos que ter muito cuidado com tudo isso, tá? De fato, pode ser isto, né? Mas nós temos que entender também que o capítulo 38 de Ezequiel, capítulo 39, na verdade, eles se referem a uma batalha que começa nos dias nos dias anteriores à vinda do Messias. Você vê que são algumas nações, uma coalizão de nações que a princípio vão invadir Israel, e depois Jesus volta, né? Jesus, ele liberta o seu povo, e aí sim vem o grande número de nações contra Jesus reinando em Israel. E esta última guerra, chamada Armagedon, ela é vencida pelo Senhor Jesus. Agora, Ezequiel não se limita a este primeiro momento da batalha, a este primeiro momento em que primeiro Jesus vence essa coalizão, depois vence as nações em todo o mundo, mas ele mostra, né, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, porque esta batalha é a grande batalha do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de juízo, queridos. O juízo de Deus estabelecido na sua primeira vinda, mas continua também após o milênio, quando aí sim haverá o julgamento, né, para que novos céus e nova terra possam realmente ter vez, né, no plano de Deus. E aí, queridos, a Bíblia diz lá em Apocalipse 20 que Satanás, ele será solto, ele enganará as nações nos 4 cantos da terra, então vai enganar novamente as nações, né, aqueles remanescentes e aqueles que vierem a nascer durante o milênio, eles serão enganados. E o autor do Apocalipse escreve Gog e Magog, nos lembrando que esta batalha começa antes do milênio, mas só será concluída no fim do milênio, a fim de reuni-las para a batalha, né? Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, porém o fogo que desce do céu os consome. Então, amados, você vê que Gog e Magog é usado explicitamente aqui pelo autor do Apocalipse para se referir, né, a esta última batalha, e faz referência direta a Ezequiel 38. Só que em Ezequiel 38, se você prestar atenção, você vai ver que as nações, elas são vencidas tanto pela espada, quanto são vencidas por fogo e enxofre. Ou seja, ali não se refere nem simplesmente a antes e nem a depois do milênio, mas aos dois momentos. É uma batalha em dois momentos. Gog e Magog é o ajuntamento de nações que começa com a invasão de Israel, posterior libertação de Jerusalém, e depois a união de todas as nações contra Cristo e contra Jerusalém. Momento em que Cristo, então, ele vence o Armagedon, porque os exércitos vão até ali a planície do Monte Megido, são vencidos, e Jesus então estende o seu reinado a todo mundo. Então todas as nações se renderão e toda a terra será governada pelo Senhor. Serão 1000 anos de governo. Passados os 1000 anos, entendam, passados os 1000 anos, então finalmente Satanás é solto, há uma nova batalha, porque ele seduz as nações, mas agora todas elas são destruídas pelo fogo do Senhor que os consome. Então, amados, será realmente a maior guerra de todos os tempos, né? O nosso irmão Marcelo, ele comentou aqui, né, que Israel suportaria entre 10 a 12 dias de defesa antiaérea pelos seus recursos, né, do Domo de Ferro. Eu também li essa notícia,
irmã Marcela, eu também vi essa notícia. E inclusive, né, os Estados Unidos se mexeram rapidamente, né, para auxiliar Israel, justamente para não provar se é verdade ou não esses 10 a 12 dias. Mas o fato é que é muito difícil, né, nós falarmos em uma batalha apenas de mísseis e apenas uma batalha em que bombas são lançadas para destruir totalmente as cidades em Israel. Como eu falei, nós temos aí muitas cidades sagradas também para os muçulmanos, cidades em que o povo muçulmano está presente e só se houvesse uma grande loucura aí por parte dos líderes, né, do Irã para tentar destruir esses lugares, né? Então, se eles têm ou não a bomba atômica, o fato é que eles não fariam isso, né? Eles não mandariam, não lançariam contra Jerusalém, porque isso seria, né, matar ou dar um tiro no próprio pé. Mas, amados, esta é uma batalha, uma guerra que está longe de terminar. Isso eu queria dizer, irmão Williams, né? Então, no primeiro momento, não seria uma batalha, uma terceira guerra mundial, mas rapidamente ela escalaria para uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque o que é, né, a redenção do restante de Israel, senão a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos? Quem fala isso não sou eu, não é o pastor Misael, é Paulo aos Romanos. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz: o que é isto senão ressurreição dentre os mortos? Então é isso que nós esperamos, né? O pastor Misael falou: olha, para haver paz, porque o pessoal está orando aí pela paz de Jerusalém, para haver paz tem que ver essa batalha, tem que haver essa guerra, querido. Se não tiver essa guerra, a profecia não se cumpre. Entendam, se não se cumprir as profecias, como Jesus vai voltar? Então, veja, o que impede o fim do mundo não é o bom senso dos líderes, não é a política, não é a mão da consciência, puxa, vamos acabar com o nosso planeta, nada disso, queridos. O que impede o fim do mundo é a palavra de Deus. O que impede o fim e impede que os homens se destruam e acabem de vez com a terra é o propósito que Deus tem nessa história, né? E, irmãos, o que vai dizer quando Cristo voltará ou não é o cumprimento das profecias, né? O fato é que Deus estabeleceu Israel como figueira, né? Ou seja, que nós olhássemos para Israel assim como eles olhavam para a figueira e outras árvores do campo, né? Porque quando começasse a dar os seus frutos, era chegado o verão, e quando Israel começasse a dar os frutos que nós já vemos hoje, é chegado o tempo do Senhor. Então o tempo está próximo. É isso que nós temos que olhar, é para isso que nós temos que voltar a nossa atenção. Então isto vai se cumprir, né? A palavra de Deus, ela vai se cumprir, não tenham dúvidas. Então, amados, nós temos que voltar a nossa atenção para isto. Então, para que haja a paz, tem que haver a guerra. Tem que se cumprir a palavra de Deus. E uma vez que se cumpra a palavra de Deus, também se cumprirá a parte que diz que Jesus voltará. Jesus voltará. Não quer dizer que Deus simplesmente ame mais Israel do que os outros povos, quaisquer outros povos. Irmãos, vejam, né? Israel, ele será despertado, né, por uma ação do Espírito Santo no final. Mas hoje há uma grande quantidade, por exemplo, de muçulmanos que se convertem a Cristo. A cada 5 deles, né, a cada 5 muçulmanos que conhecem Jesus, pelo menos um deles o conheceu não porque alguém falou, mas porque tiveram sonhos e revelações proféticas. Então isso nos mostra o tamanho do amor de Deus para com os muçulmanos, queridos. Olha que coisa maravilhosa. A gente fala, né, poxa, Deus, ele tem um plano especial com Israel, mas quando a gente fala em restauração, a gente vê que, segundo as profecias bíblicas, ao mesmo tempo que Israel será o povo do Senhor, né, Jesus reinará a partir de Jerusalém,
Também haverá uma estrada que ligará Damasco até a região ali da Etiópia, a região ali da África. E essa estrada passará justamente ali onde fica a faixa de Gaza, ali justamente onde estão os palestinos, né? E a Bíblia diz: e todos serão povo do Senhor. Isso que é maravilhoso. Então, o amor de Deus, queridos, é tremendo. Só que para desfrutar deste amor, nos é exigido uma coisa: conversão. Nos é exigido uma aliança com o Senhor. Nos é exigido crer na palavra de Deus. Sem isso, irmãos, como disse Jesus, né, não adianta a pessoa bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou de Israel, porque até de pedras Deus poderia levantar seus filhos. Então, querido, não esqueça disso. Não é porque você tem a Bíblia na mão, não é porque você vai para uma igreja que simplesmente você tem a salvação automática. Não é porque uma vez você foi crente que você vai ser para sempre um salvo. Se você não fizer por onde, não fizer a sua parte, não tomar o reino de Deus com esforço, pode saber, também você não verá a glória do Senhor.